Bem, pessoal, vou falar sobre a nimesulida. Esse remédio tão utilizado é uns remédios que são utilizados como são anti-inflamatórios, são utilizados para dor, né? E a gente sabe que qualquer remédio que é muito utilizado, a gente tem que saber os detalhes dele, né? E no caso de nimesulida, pouca gente sabe de alguns efeitos que eu vou dizer relacionados a ele, né? Em primeiro lugar, eu tenho um vídeo longo explicando o funcionamento, como age no seu corpo. Qualquer dúvida, vai para esse vídeo, né? Indicação, dose, tudo isso. Tem um vídeo só sobre a nimesulida. Mas agora eu vou focar nesses efeitos que pouca gente fala, pouca gente sabe, né? Então o que acontece? A nimesulida, como um anti-inflamatório, ele tem alguns cuidados que a gente tem que tomar, né? Número um é um cuidado que pouca gente sabe, né? É relacionado aos problemas gastrointestinais, em especial quem tem úlcera. Quem tem úlcera, né? Até quem tem refluxo tem que ficar atento também, porque às vezes tem um sintoma muito parecido, né? E às vezes confunde. Esses pacientes, eles têm problemas gastrointestinais que o anti-inflamatório, como a nimesulida, pode agravar. Então tem que ter muito atento, pessoas que têm queixas gastrointestinais, dores abdominais, dor na famosa aqui boca do estômago, né? Ou nessa região aqui, reto esternal, queimação nessa região. Porque se você tem uma úlcera e você toma nimesulida, isso pode agravar mais ainda. Ah, Júlio, é proibitivo? Não, o médico vai conversar com você. Tem paciente que toma remédios para reverter isso e o médico acaba optando por manter esse remédio. Mas claro, existem outros remédios que às vezes tem menos efeito colateral e o médico opta por outro remédio para dor ou outro anti-inflamatório que não vai agravar sua úlcera. Então ficar muito atento a isso, que ele pode piorar. Outro efeito colateral que pouca gente sabe, né, que é a nimesulida, os anti-inflamatórios de maneira geral, né, eles podem ter um efeito também nos rins, né? Júlio, como assim, né? O paciente que tem um problema renal, na maioria das vezes a gente pondera bem se vai necessitar ou não. Mas mesmo o paciente que não tem, ele fazendo uso, em especial independente da dose ou uso crônico, ele pode ter um prejuízo renal, porque essa droga é metabolizada, influencia também nas funções do rim. Então a gente tem que ficar muito atento, pacientes que já têm previamente ou já sabem que tem problema renal, e também os que não têm, controlar a questão do tempo do uso e dose. Por que eu falo muito da nimesulida como outras medicações? Porque você vai ter que ficar atento muito, porque é um remédio que não precisa de receita, você compra em qualquer farmácia e as pessoas banalizam o uso. E como ela funciona bem, tira dor, muitos pacientes que têm dor crônica, as artrite reumatoide, dores na coluna, dores de cabeça, eles têm em casa e saem usando sem controlar o tempo de uso, dose de uso e sem saber que algum efeito colateral que ele está tendo é por causa da nimesulida. Então ficar muito atento com o aspecto dos rins, né? Outro aspecto importante você ficar atento é que pacientes que têm problemas hepáticos também, ficar atento, pode ter um agravamento. A maioria dessas drogas acabam tendo uma certa influência no fígado, então outro aspecto você tem que ficar atento também, né? E claro, né? O que acontece? Você toma um remédio via oral para tratar algum problema, né? A nimesulida e outros anti-inflamatórios, eles funcionam muito bem, podem tirar sua dor. Mas existem pessoas que têm uma atopia, uma alergia relacionada ao princípio ativo. Então a pessoa toma esse remédio, ele pode ter uma urticária, né? Ele começa a sentir aquela coceira, uma sensação estranha no corpo. Tem pacientes que tomam ele, pode sentir inchaço no rosto, inchaço na face, na boca, na língua, reação alérgica também à medicação, né? Tem paciente que fica com a fala diferente, dificuldade respiratória, então edema de glote, quadros mais graves podem acontecer. Placas pelo corpo, placa vermelha nas costas, no braço, ou seja, se você tem uma alergia a qualquer remédio, no caso o princípio ativo da nimesulida, seu corpo vai gerar uma série de eventos para atuar, tirando aquele princípio ativo do seu corpo. Júlio, por quê? Isso é uma falha. O sistema imunológico entende aquilo como se fosse um agente agressor para você. E ele libera toda essa cascata inflamatória que acaba dando esses sintomas que eu falei para vocês. Ou seja, tomei nimesulida, comecei a sentir isso, fica atento. Se isso for intenso, é muito urticário, tem que ir na emergência, porque o médico vai ter que dar alguma medicação para parar esse efeito, um antialérgico, para você não ter esse efeito alérgico, essa atopia, e não agravar mais, e ter até dificuldade respiratória, para vocês terem ideia, em casos mais intensos, né? Claro, se for um evento muito leve, console um pouquinho, conversa com seu médico, que provavelmente ele vai trocar. Nem sempre a alergia vem na primeira dose, às vezes é dose dependente, aí você começa a tomar e aquilo pode agravar mais ainda, então não dê bobeira. Tomou o remédio, começou a sentir isso, avisa o seu médico, provavelmente ele vai trocar, que você pode ter uma alergia a essa medicação, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.